Henrique Ren, As Cidades da Idade Média. 1. O comércio do Mediterrâneo. Se olharmos até o final do século VIII, o Império Romano como um todo, a primeira coisa que nos impressionará é o seu caráter mediterrâneo. Sua extensão quase não ultrapassa a bacia do Grande Lago interior, que se encerra por toda parte. Suas longínquas fronteiras com o Reno, o Danúbio, o Eufrates e o Saara formam um enorme círculo de defesas destinadas a proteger os seus acessos. Inquestionavelmente, o mar é, ao mesmo tempo, a garantia da sua unidade política e da sua unidade econômica. Sua existência depende do controle que é exercido sobre ela. Sem este grande meio de comunicação, nem o governo, nem a alimentação do orbis romanos seriam possíveis. É interessante notar como, à medida que o império envelheceu, seu caráter marítimo se tornou mais acentuado. A sua capital no continente, Roma, foi abandonada no século IV por outra capital que foi, ao mesmo tempo, um porto admirável, Constantinopla. Certamente, no final do século III, a civilização se revelou em declínio indubitável. A população diminuiu, a energia enfraqueceu, os gastos crescentes do governo, que se empenhava na luta pela sobrevivência, implicavam uma exploração fiscal que escravizou cada vez mais os homens ao Estado. No entanto, este declínio não pareceu ter afetado significativamente a navegação no Mediterrâneo. A atividade que ainda apresentou contrasta com a lentidão que foi tomando conta progressivamente das províncias continentais. Ele continuou a manter o contato entre o Oriente e o Ocidente. A troca de produtos manufaturados ou produtos naturais de climas marítimos tão diversos não desapareceu de forma alguma. Têxteis de Constantinopla, Edessa, Antioquia, Alexandria, vinhos, óleos e especiarias da Síria, papiros do Egito, trigo do Egito, da África, da Espanha, vinhos da Gália e da Itália. A reforma monetária de Constantino, baseada nos sólidos do ouro, deve também ter favorecido de maneira singular o movimento comercial, proporcionando-lhe o benefício de um excelente numerário universalmente utilizado como instrumento de transação e expressão de preços. Das duas grandes regiões do Império, o Oriente e o Ocidente, a primeira superou infinitamente a última, não só pela superioridade de sua civilização, mas também pelo nível muito mais elevado de sua vitalidade econômica. A partir do século IV, apenas no Oriente existiram grandes cidades. Além disso, foi precisamente ali, na Síria e na Ásia Menor, que se concentraram as indústrias exportadoras, especialmente as têxteis, de que o mundo romano se constituiu como mercado e cujo transporte foi efetuado por navios sírios. A preponderância comercial dos sírios foi certamente um dos fatos mais interessantes da história do Baixo Império e deve ter contribuído amplamente para a orientalização progressiva da sociedade que acabaria por levar ao bizantinismo. E esta orientalização, cujo veículo foi o Mediterrâneo, é uma prova clara da importância crescente do mar à medida que envelheceu, o império se enfraqueceu, recuou para o norte sob a pressão dos bárbaros e se concentrou cada vez mais na costa. Não se pode, portanto, surpreender-se de ver os germânicos
desde o início do período de invasão, se esforçando para chegar até essas mesmas costas, para aí se estabelecerem. Quando, no decorrer do século III, as fronteiras cederam pela primeira vez sob sua pressão, rumaram para o sul pelo mesmo motivo. Os quadribãs e os marcomãs invadiram a Itália. Os godos avançaram para Bósforo. Os francos, os suábios e os vândalos, que atravessaram o Reno para a Aquitânia e Espanha. Eles não queriam se estabelecer nas províncias do norte que os cercavam. O que ambicionavam eram aquelas regiões privilegiadas, onde a suavidade do clima e a fecundidade da natureza se encontravam com as riquezas e encantos da civilização. Essa primeira tentativa dos bárbaros não teve nada de permanente, exceto as ruínas que produziu. Roma manteve vigor suficiente para repelir os invasores através do Reno e do Danúbio. Ainda por um século e meio, Roma conseguiu contê-los, esgotando assim seus exércitos e finanças. Mas o equilíbrio de forças estava se tornando cada vez mais desigual entre os germânicos, cuja pressão se tornava mais poderosa à medida que o aumento em seus números os empurrava mais imperiosamente para uma expansão externa. E o império, cuja população decrescente permitia cada vez menos uma resistência, mantida com uma habilidade e constância que, por outro lado, não podia ser senão admirada. No início do século V, o fato foi consumado. Todo o Ocidente foi invadido. Suas províncias foram transformadas em reinos germânicos. Os vândalos se estabeleceram na África. Os visigodos na Aquitânia e na Espanha. Os borgonheses no Vale do Ródano. Os ostrogodos na Itália. Esta nomenclatura é significativa. Cobre apenas, como se pode ver, os países mediterrâneos. E nada mais é necessário para mostrar que a meta dos vencedores, finalmente livres para se estabelecerem como bem entendessem, era o mar. Aquele mar que por tanto tempo os romanos haviam chamado com tanto carinho e orgulho Mare Nostrum. É para ele que todos, sem exceção, foram, ansiosos para se instalarem em suas margens e desfrutar de sua beleza. Se os francos não o alcançaram a princípio, foi porque, chegando tarde, encontraram o lugar ocupado. Mas eles também quiseram possuí-lo. Clovis já queria conquistar a Provença e Teodorico teve que intervir para impedi-lo de estender as fronteiras de seu reino até Côte d'Azur. Essa primeira falha não desencorajaria seus sucessores. Um quarto de século depois, em 536, eles aproveitariam a ofensiva de Justiniano contra os ostrogodos para que lhe cedessem a cobiçada região. E foi surpreendente notar como, infatigavelmente, desde então, a própria dinastia merovíngia se tornou uma potência mediterrânea. Em 542, Childeberto e Clotário empreenderam uma expedição infeliz para além dos Pirineus. A Itália despertou especialmente a ganância dos reis francos. Aliaram-se aos bizantinos, mais tarde aos lombardos, na esperança de penetrar no sul dos Alpes. Constantemente desapontados, eles labutaram em novas tentativas. Já em 539,
Teodeberto cruzou os Alpes e quando Narsés, em 553, reconquistou os territórios que ocupava, numerosos esforços foram feitos de 584 até 585 e de 588 até 590 para tomá-los novamente. O estabelecimento dos germânicos na bacia do Mediterrâneo não representava de forma alguma o ponto de partida de uma nova época na história da Europa. Independentemente das consequências, de forma alguma eliminou o passado ou rompeu com a tradição. O objetivo dos invasores não era anular o Império Romano, mas estabelecer-se nele para desfrutá-lo. Em qualquer caso, o que eles mantiveram superou em muito o que eles poderiam distribuir ou contribuir novamente. Certamente os reinos que constituíam o território do Império o fizeram desaparecer como um estado da Europa Ocidental. Do ponto de vista político, o Orbis Romanus, doravante confinado ao Oriente, perdeu o caráter ecumênico que até então fazia coincidir suas fronteiras com as da cristandade. O que não significava, porém, que desde então tenha se tornado algo alheio às províncias que havia perdido. A civilização deles sobreviveu ao seu governo. Foi imposto aos seus vencedores pela Igreja uma linguagem pela superioridade das instituições e da lei. No meio das lutas, da insegurança, da miséria e da anarquia que acompanharam as invasões, é verdade que esta civilização foi degradante, mas nesta degradação conserva uma fisionomia ainda claramente romana. Os germânicos não podiam e também não queriam ficar sem ele. Eles barbarizaram, mas não germanizaram conscientemente. Nada confirma esta observação mais claramente do que a persistência até o século VIII do caráter marítimo que afirmamos acima como essencial para o Império. O Mediterrâneo não perde importância após o período das invasões. Para os alemães, para os germânicos, permanece o que era antes de sua chegada. O próprio centro da Europa, o Mare Nostrum. Por mais considerável que tenha sido a remoção do último imperador romano do Ocidente, 476, na ordem política, não foi de forma alguma suficiente para desviar a evolução histórica de sua direção secular. Continua, ao contrário, desenvolvendo-se no mesmo teatro e sob as mesmas influências. Nenhum sinal ainda anunciou o fim da comunidade de civilização estabelecida pelo Império, dos pilares de Hércules ao mar Egeu e das costas do Egito e da África às da Gália, Itália e Espanha. Colonizado pelos bárbaros, o Novo Mundo preservou em suas linhas gerais a fisionomia do Velho Mundo. Para acompanhar o curso dos eventos, de Rômulo Augusto a Carlos Magno, não há escolha a não ser dirigir constantemente a atenção para o Mediterrâneo. Todas as grandes aventuras da história se desenrolaram dentro de seus limites. De 493 a 526, a Itália, governada por Teodorico, exerceu uma hegemonia sobre todos os reinos germânicos, por meio dos quais o poder da tradição romana foi perpetuado e afirmado. Então, com a partida de Teodorico, esse poder ficou ainda mais evidente. Foi pouco antes de Justiniano restaurar a unidade imperial, em 527 a 565, África, Espanha e Itália foram reconquistadas. O Mediterrâneo foi mais uma vez um largo romano. É verdade que Bizâncio, esgotada pelo imenso esforço que acabava de realizar,
não pôde realizar nem mesmo manter intacta a surpreendente obra que empreendeu. Os lombardos ocuparam o norte da Itália em 568 e os visigodos foram libertados ainda de seu jugo. No entanto, ele não abandonou suas reivindicações de forma alguma. Ainda conservou a África, a Sicília e o sul da Itália por muito tempo. Não renunciou a dominar o Ocidente graças ao mar, onde as suas frotas tinham a hegemonia, de tal forma que o destino da Europa se jogou neste momento mais do que nunca nas águas do Mediterrâneo. O que é verdade para o movimento político também é verdade, em maior medida, se possível, para a civilização. Precisamos lembrar que Boécio, 480 a 525, e Cassiodoro, de 477 a 562, são italianos, como São Bento, de 480 a 543, e Gregório Magno, de 590 a 604, e aquele Isidoro de Sevilha, de 570 a 636. É espanhol? É a Itália que preserva as últimas escolas e, ao mesmo tempo, difunde o monarquismo ao norte dos Alpes. É aqui que encontramos o que ainda existe da cultura antiga e o que é novo que está se desenvolvendo na Igreja. Todo o vigor que mostra a Igreja do Ocidente encontra-se nas regiões mediterrâneas. Só ali tem uma organização e um espírito capaz de grandes empresas. Ao norte da Gália, o clero estava corrompido na barbárie e na impotência. O cristianismo teve de ser trazido aos anglo-saxões, 596. Não das costas vizinhas da Gália, mas das costas distantes da Itália. A presença de Santo Agostinho entre eles é também um testemunho brilhante da importância histórica preservada pelo Mediterrâneo. E isto é ainda mais significativo se pensarmos que a evangelização da Irlanda se deveu aos missionários de Marsella e que os apóstolos da Bélgica, Santo Amando, de 675, e São Remado, de 668, são da Aquitânia. Ainda mais claro, o movimento econômico da Europa foi revelado como a continuação direta do Império Romano. Sem dúvida, o declínio da atividade social apareceu neste domínio como nos outros. Já nos últimos tempos do Império, nos fizeram testemunhar um declínio que a catástrofe das invasões contribuiu naturalmente para acentuar. Mas seria totalmente errado imaginar que a chegada dos germânicos resultou na substituição do comércio e da vida urbana por uma economia puramente agrícola e uma estagnação geral da circulação. A alegada rejeição das cidades pelos bárbaros foi uma fábula convenientemente refutada pela realidade. Se algumas cidades foram saqueadas, queimadas e destruídas nas fronteiras extremas do Império, foi inquestionável que a grande maioria delas sobreviveu. Uma estatística das cidades hoje existentes na França, na Itália e até nas margens do Reno e do Danúbio mostraria que, em sua maioria, surgiram no lugar onde se localizavam as cidades romanas e que seu nome, em geral, não é senão uma transformação do nome deles. Sabe-se que a Igreja traçou seus constituintes religiosos a partir dos constituintes administrativos do Império. Como regra geral, cada diocese correspondia a uma civitas. Acontece, então, que a organização eclesiástica, ao não sofrer quase nenhuma alteração na época das invasões, preservou seu caráter municipal nos novos reinos
fundados pelos conquistadores germânicos. O que é verdade que, a partir do século VI, a palavra civitas adquire o significado especial de cidade episcopal, centro diocesano. Ao sobreviver ao império em que foi fundada, a Igreja fez muito para salvaguardar a existência das cidades romanas. Mas também deve ser reconhecido que essas próprias cidades tiveram uma importância considerável por muito tempo. Suas instituições municipais não desapareceram abruptamente com a chegada dos germânicos. Pode-se assinalar que não só na Itália, mas também na Espanha e até na Gália, eles preservaram seus decuriones, ou seja, um corpo de magistrados dotados de uma autoridade judicial e administrativa, cujos detalhes nos escapam, mas cuja existência e origem romana nos escapam. Não podemos negar. Lá ainda se pode constatar a presença do defensor, civitatis, e o costume do registro de casas notáveis na gesta municipalia. Por outro lado, e de forma mais definitiva, mostram-nos como centro de uma atividade econômica que foi também uma sobrevivência da civilização anterior. Cada cidade continua a ser o mercado dos campos que a rodeiam, a casa de inverno dos grandes latifundiários da sua região, e embora goze de uma localização favorável, o centro de um comércio cada vez mais desenvolvido à medida que se aproximou das margens do Mediterrâneo. Basta ler Gregório de Tours para se convencer de que o gaulês de seu tempo ainda tinha uma espécie de mercadores profissionais estabelecidos nas cidades. Em passagens como as mais características, ele cita as de Verdun, Paris, Orleans, Clermont-Ferrand, Marsella, Nimes e Bordeaux. Sua importância certamente não deve ser exagerada. Seria um erro tão considerável quanto subestimá-lo. Isto é verdade, que a constituição econômica da Gália Merovingia se baseava mais na agricultura do que em qualquer outra forma de atividade. E isso é ainda mais evidente porque já acontecia dessa maneira durante o Império Romano. Isso não impede que a circulação interna e a importação e exportação de bens e mercadorias desempenhasse um papel suficientemente ativo para serem reconhecidas como essenciais para o alimento e a subsistência da sociedade. Uma prova indireta desse fato é dada pelas rendas do telônio ou telôneum. É sabido que as portagens estabelecidas pela administração romana eram assim cobradas ao longo das estradas, nos portos, na passagem das pontes, etc. Os reis francos permitiam que todos eles subsistissem e extraíam deles recursos tão abundantes que os coletores dessa classe de impostos, teloneari, estavam entre seus funcionários mais úteis. A manutenção do comércio após as invasões germânicas e, ao mesmo tempo, a manutenção das cidades que foram seus centros e dos mercados que foram seus instrumentos explica-se pela sobrevivência do tráfico mediterrâneo. Foi assim depois de Constantino e assim se reencontra em linhas gerais do século V ao século VIII. Se, como era de se esperar, o seu declínio foi acentuado, não é menos verdade que nos oferece o espetáculo de um intercâmbio ininterrupto entre o Oriente bizantino e o Ocidente dominado por bárbaros. Devido à navegação
que se realiza das costas da Espanha e da Gália, as da Síria e da Ásia Menor, a bacia do Mediterrâneo não cessa de construir a unidade econômica que se formou secularmente no seio da comunidade imperial. Graças a ela, a organização econômica do mundo sobreviveu à sua fragmentação política. Na ausência de outras evidências, o sistema monetário dos reis francos registraria essa verdade. Este sistema, sabemos muito bem que não é necessário insistir aqui, é puramente romano, ou para ser mais exato, romano-bizantino. Ele é assim pelas moedas que cunha, os sólidos, o triens e o denário. Também o é pelo metal que usa, o ouro usado para a cunhagem dos salários. Isso também se deve ao peso que atribui à espécie. É por causa das efígies que imprime. Lembremos que as oficinas de fazer dinheiro conservaram por muito tempo, sob os reis merovingianos, o costume de fazer figurar o busto do imperador nas moedas, de representar Vitória Auguste no reverso das peças e que, imitando o extremo, quando os bizantinos substituíram a imagem desta vitória pela cruz, eles não deixaram de seguir seu exemplo também. Esse servilismo absoluto é necessariamente explicado por razões poderosas. Obviamente, foi causado pela necessidade de manter uma paridade entre a moeda nacional e a moeda imperial, que não teria razão de ser se as relações mais íntimas entre o comércio merovingio e o comércio geral do Mediterrâneo não tivessem existido. Isto é, se esse comércio não tivesse continuado a ser vinculado pelos laços mais estreitos ao comércio do Império Bizantino. Além disso, abundam as evidências desses vínculos e aqui bastarão para relembrar algumas das mais significativas. Em primeiro lugar, assinalemos que Marsella não foi, até o início do século VIII, o grande porto da Gália. Os termos utilizados por Gregório de Tours nas numerosas anedotas em que lhe ocorre falar desta cidade obrigam-nos a considerá-la como um centro econômico singularmente vivo. Uma navegação muito ativa o conecta a Constantinopla, Síria, África, Egito, Espanha e Itália. Produtos do Oriente, papiro, especiarias, tecidos luxuosos, vinho e óleo são importados regularmente. Mercadores estrangeiros, na maioria judeus e sírios, ali se estabeleceram de forma permanente e a sua nacionalidade mostra a intensidade dos contatos mantidos por Marsella com as regiões bizantinas. Por fim, a extraordinária quantidade de moedas que ali foram cunhadas durante a era merovingia nos fornece provas materiais da própria atividade de seu comércio. A população da cidade devia incluir, além dos mercadores, um tipo bastante numeroso de artesãos. Sob todos os aspectos, parece, portanto, que preservou claramente, sob o governo dos reis francos, o caráter claramente municipal das cidades romanas. O movimento econômico de Marsella se espalha naturalmente no Bitterland do Porto. Sob a sua influência, todo o comércio da Gália é orientado para o Mediterrâneo. Os telonians mais importantes do Reino Franco estão localizados nos arredores das cidades, em Foz, Arles, Toulon, Sorgues, Valence, Vienne e Avignon. O que é uma prova clara de que as mercadorias desembarcadas na cidade foram encaminhadas para o interior. Eles vieram ao norte do país, tanto pelos cursos do Ródano e do Saône, quanto ao longo das estradas romanas. Ainda temos os documentos pelos quais a abadia de Corbière,
obteve a isenção do pedágio de Foz dos Reis para uma infinidade de produtos, entre os quais se destacam uma variedade surpreendente de especiarias de origem oriental e papiros. Nestas condições, não parece demasiado ousado supor que a atividade comercial dos portos de Rouen e Nantes, na costa atlântica, os de Kentovik, Duurstede, no Mar do Norte, fosse sustentada pela atração de Marsella. A feira de Saint-Denis, como as feiras de Champagne, fariam nos séculos XII e XIII, da qual pode ser considerado o prenúncio, coloca os mercadores anglo-saxões que chegavam via Rouen e Kentovik em contato com os da Lombardia, Espanha e Provença, e desta forma fez com que participassem no comércio do Mediterrâneo. Mas, obviamente, a influência deste mar foi muito mais perceptível no sul do país. As cidades mais importantes da Gália Merovingia ainda estavam, como na época do Império Romano, ao sul do Loire. Os detalhes que Gregório de Tours nos dá sobre Clermont-Ferrand e Orléans mostram que eles continham colônias autênticas de judeus e sírios. E se assim fosse, nestas cidades, onde nada nos permite acreditar que gozavam de uma situação privilegiada, o mesmo teria de acontecer em centros muito mais importantes como Bordeaux e Lyon. Também se sabe que Lyon tinha, mesmo na época carolíngia, uma grande população judaica. Tudo isto é, sem dúvida, suficiente para concluir que os templos merovingios conheceram, graças à persistência da navegação pelo Mediterrâneo e por Marsella, o que se pode verdadeiramente chamar de grande comércio. Certamente seria um erro tentar restringir os negócios dos mercadores orientais da Gália exclusivamente a objetos de luxo. Certamente, a venda de ourives, esmaltes e tecidos de seda deve ter gerado lucros abundantes. Mas isso não seria suficiente para explicar seu número e sua extraordinária difusão pelo país. O tráfico de Marsella era alimentado, além de produtos de consumo geral, como vinho e azeite, sem contar especiarias e papiros, que eram exportados, como se viu, para o norte. Desde então, não há escolha a não ser considerar os mercadores orientais da monarquia franca como mercadores em grande escala. Os seus navios, depois de descarregados nas docas de Marsella, eram levados em segurança ao deixarem as costas da Provença não só viajantes, mas também mercadorias de retorno. As fontes, para falar a verdade, não nos dizem nada sobre a natureza desse frete. Entre as conjecturas de que pode estar sujeito, uma das mais plausíveis é que consistia, pelo menos em grande parte, em mercadoria humana, quero dizer, escravos. O comércio de escravos não deixou de ser praticado no Reino Franco até o final do século IX. As guerras travadas contra os bárbaros da Saxônia, da Turíngia e das regiões eslavas forneceram-lhe material aparentemente abundante. Gregório de Tours fala de escravos saxões pertencentes a um comerciante de Orléans, e pode-se conjecturar com maior probabilidade que o Samo, que partiu na primeira metade do século VII com um grupo de companheiros para o país das vendas, de quem veio a ser seu rei, ele era apenas um comerciante de escravos aventureiro. Vamos finalmente lembrar que o comércio de escravos que os judeus praticavam no século IX, ainda de forma bastante intensa, certamente data de uma época anterior. Se a maior parte do comércio na Gália Merovingia estava, infalivelmente, nas mãos de mercadores orientais, ao lado deles e aparentemente em relações constantes com eles, os mercadores indígenas são mencionados. Gregório de Tours
não cessa de nos fornecer dados por conta própria, que obviamente seriam mais numerosos se não fosse o acaso que os fazia aparecer nos textos. Mostra-nos o rei concedendo um empréstimo aos mercadores de Verdun, cujos negócios prosperavam tão alegremente que podiam reembolsá-lo prontamente. Dá-nos a notícia da existência em Paris de uma domus negotiatum, ou seja, segundo todas as indicações, uma espécie de mercado de alimentos ou bazar. Ele nos fala de um comerciante que aproveitava a grande fome de 585 para ficar rico. E em todas essas histórias, ele era, sem a menor dúvida, um profissional e não um mero vendedor ou comprador de segunda mão. A imagem apresentada pelo comércio na Gália Merovingia é naturalmente encontrada nos outros reinos germânicos que faziam fronteira com o Mediterrâneo, nos ostrogodos da Itália, nos vândalos da África e nos visigodos da Espanha. O Édito de Teodorico continha um grande número de estipulações a respeito dos mercadores. Cartago continuava sendo um porto importante nas relações com a Espanha, e parece que nós, os navios, subimos para Bordeaux. A lei visigótica mencionava comerciantes estrangeiros. Em tudo isso, destacava-se com força a continuidade do movimento comercial do Império Romano após as invasões germânicas, que não acabaram com a unidade econômica da antiguidade. Pelo contrário, esta unidade foi preservada com notável clareza graças ao Mediterrâneo e às relações que manteve com o Ocidente e o Oriente. O grande mar interior da Europa não pertencia, como antigamente, a um único estado, mas ainda não havia nada a prever que ele logo deixaria de exercer sua antiga atração ao seu redor. Apesar das transformações que representou, o novo mundo não perdeu o caráter mediterrâneo do velho mundo. O melhor de sua atividade estava ainda concentrada e nutrida nas margens do Mediterrâneo. Nenhum sinal anunciava o fim da comunidade de civilização estabelecida pelo Império Romano. No início do século VII, quem vislumbrasse o futuro não teria encontrado razão para não acreditar na persistência da tradição. Agora, o que era natural e racionalmente previsível não foi realizado. A ordem mundial que sobreviveu às invasões germânicas não poderia chegar à do Islã, que foi projetada no curso da história com a força elementar de um cataclismo cósmico. Durante a vida de Muhammad, de 571 a 632, ninguém poderia ter previsto ou, consequentemente, preparado para isso. No entanto, demorou pouco mais de 50 anos para se espalhar do Mar da China ao Oceano Atlântico. Nada podia resistir a ela. No primeiro confronto, ele derrubou o Império Persa, de 633 a 644. Arrebatou sucessivamente o Império Bizantino, Síria, em 634 a 636, Egito, em 640 a 642, e a África, de 643 a 708, e invadiu a Espanha em 711. Seu avanço invasor não cessou até o início do século VIII, quando as muralhas de Constantinopla, por um lado, 717, e os soldados de Carlos Martel, 732, por outro, quebraram sua grande ofensiva envolvente contra os dois flancos da cristandade. Mas quando sua força de expansão se exauriu, ele já havia mudado a face da terra. Seu impulso repentino destruiu o mundo antigo. A comunidade mediterrânea que se reunia em torno dela acabou. O mar cotidiano e quase familiar que relacionava todas as suas partes vai se tornando uma barreira entre eles. Em todas as suas costas,
a existência social, nas suas características fundamentais, foi a mesma ao longo dos séculos, como a religião, os costumes ou as ideias foram ou continuaram próximos de ser. A invasão dos bárbaros do norte não mudou essencialmente esta situação, e eis que os próprios países onde a civilização nasceu foram repentinamente tirados deles. O culto ao profeta substituiu a fé cristã. A lei muçulmana substituiu a lei romana. A língua árabe substituiu as línguas gregas e latina. O Mediterrâneo havia sido um lago romano. Agora estava transformado, na maior parte, em um lago muçulmano. Desde então, separou, em vez de unir, o leste e o oeste da Europa. O vínculo que ainda unia o Império Bizantino com os reinos germânicos do oeste estava quebrado.